Ainda que eu falasse a língua dos homens e que falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. É só o amor. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata lealdade e tão contrário, ainda assim, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte mais um dia todos nós veremos face a face, que é só o amor que conhece o que é verdade. Por isso, meus amigos, é com imensa alegria e com as bênçãos desses benfeitores que nós trazemos um tema muito pertinente, porque tudo que é contrário ao amor vai nos levar ao amor. E a Terra, ainda sendo esse planeta, como se fosse na escala dos mundos, a ovelha desgarrada, porque o Emmanuel, no livro brilhante, Palavras de Vida Eterna, tem uma frase que toca a todos nós, espíritas ou simpatizantes. É da lei, olha a frase do nosso querido benfeitor, é da lei que a luz domine as trevas, vírgula, e aqui é que vem um problema, sem ruído, sem violência. Então, enquanto nós estamos aqui a trabalhar no nosso recolhimento íntimo para falar de um tema que eu vos trago, que chama perturbações espirituais, qualquer acidente que acontecer lá fora, de foro, de violência, tem impacto enorme na mídia, nos meios sociais. Mas se nós formos aqui na assistência social, angariarmos ali os cabazes e sairmos no nosso silêncio e saciar a fome de 15 ou 10 famílias, ninguém vai saber. Porque o trabalho de Deus é silencioso. O trabalho do bem não exige nenhum tipo de ostentação. O trabalho no bem começa a nos colocar numa posição de operários ou talvez formiguinhas operárias do amor. Apesar de que entrar no campo das perturbações espirituais, nós temos que trazer aqui uma notícia real que vai nos tocar a todos e vai impactar, porque não há transformação que não seja movida pelo incômodo. Enquanto vocês estão concentrados nas minhas palavras, que graças a Deus não posso ter a vaidade de dizer que são só minhas, porque a espiritualidade não brinca em serviço, também trabalha em silêncio e sem violência, sem ruído. Milhões de neurônios processam informações. O seu sistema do seu aparelho digestivo tem trilhões e trilhões de aminoácidos no processo de seleção ativa daquilo que são os nutrientes essenciais para a nossa vida, na saúde física. Portanto, falar de perturbações espirituais é confrontar a nossa própria realidade, salvaguardando uma mensagem profunda da Joana de Ângeles, no livro Plenitude, todos nós que estamos na Terra. Meus irmãos, somos doentes da alma em processo de tratamento. Então, inclusive, quem fala. E nesse processo de tratamento nós vamos partilhar uma ideia. Então, vem os factos. As perturbações mentais são a causa de 80% a 90% dos suicídios estão relacionados com as perturbações mentais. 80% a 90% por suicídio. Por suicida por perturbação mental. Isso quer dizer que é um número elevadíssimo. Cabe à Casa Espírita trabalhar nisso. 3 suicídios por dia acontecem em Portugal. Fonte, Jornal de Notícias, julho de 2022. Na revista Magazine está lá a entrevista. Prevalência mais no sexo masculino. Parabéns para as mulheres. Vocês, mais uma vez, surpreendem-nos.
800 mil morrem anualmente por suicídio no mundo, o que equivale a dizer que uma pessoa morre a cada 40 segundos. Eu vou gastar 30, 40 minutos na minha palestra, quantas pessoas irão partir por esse intento? Temos que melhorar essa prevalência. A segunda causa da morte de jovens compreendida entre os 15 e 34 anos, são jovens, tá bem? Em todo o mundo também. E as tentativas de suicídio, cada 25, uma tem sucesso. Imagina 24 que tentaram e não conseguiram, como é que elas regressam? Que respostas elas têm para não desistir da vida? Desistir nunca é a solução. Se conseguimos entrar, também conseguimos sair desta via. E aí aqui vai entrar o campo, que não é o nosso tema central. Perturbação espiritual, segundo Manuel Filomeno de Miranda, naquela tríade que ele tem, o Amanhecer da Nova Era, Transição Planetária e o terceiro livro, que é Perturbações Espirituais, ele vem nos ensinar justamente isso, que a genética, a base de toda a nossa perturbação espiritual, já não está, segundo a doutrina espírita, no campo só do nosso arquipélago celular, está para além disso, está no nosso espírito. A nossa infância espiritual atesta esse modelo atual de confronto que nós temos que ter. Pese embora a realidade seja contrária, o trabalho nosso no silêncio vai ajudar a salvaguardar mães e pais que não sabem onde estão os teus filhos. Eu quero agradecer a presença da minha filha que veio comigo, para eu não desencarnar sozinho, mas graças à minha família, ao trabalho, à minha mãe, a meu pai que já está na pátria espiritual, aos seus familiares que vieram ter conosco na pátria espiritual, olha o nível da responsabilidade que nós temos para encontrar na vida que nós resolvemos assumir um pouco mais de sanidade e saúde mental, meus irmãos. Nesse interim, cabe a nós fazer uma autorreflexão, porque se Jesus é o modelo, o biótipo perfeito para que nós não possamos mais sair das raias da dúvida ou da lamentação, da queixa improfícua, nós temos que encontrar na referência do Espiritismo as estruturas basilares para que nós possamos perceber as nossas próprias perturbações. Esse caminho só é feito na busca do autoconhecimento, que é o que vocês estão aqui a fazer hoje, percebendo que a ciência vai de encontro às leis da doutrina espírita, onde não há divergência, porque o Espiritismo, o próprio Kardec foi claro, onde houver um ponto de divergência, que a ciência contraria os princípios e os postulados espíritas, eu mudo do Espiritismo para a ciência. Até hoje não teve. Antes, pelo contrário, à medida que a ciência avança, o Espiritismo mais a abraça. Médicos, psicólogos, psiquiatras estão abrindo guardas para estudar o campo espiritual do ser humano e perceberam que as causas não estão no corpo físico, biológico, estão na nossa genética espiritual. Então, falar de perturbações espirituais é justamente mergulhar no cerne do nosso ser. Quem está doente é o nosso espírito. As probabilidades dele melhorar são inúmeras. Não tenho dúvidas, Paulo de Tarso, na sua trajetória, ele podia ter sucumbido. Allan Kardec também poderia. Tanto que ele pergunta para Zeus Van Tuyl, olha, e se eu fracassar? Acha que nós íamos delegar um instrumento de tamanha responsabilidade num só espírito? Mas a têmpera dele, a fé, a atitude era genuína. Ele era singular. E eu pergunto a vocês, onde está a nossa singularidade? A nossa capacidade de ver os nossos próprios erros e termos a capacidade de modificá-los para que a nossa dormência mental ou nosso período de reencarnação não seja tão rápido, tão transitório e tão infrutífero. Se relegais uma semente sozinha ao solo escuro, no germe dessa semente está o tronco e a árvore que vai dar o fruto. Ela sofre o processo dos germes, do calor, e desbrava, rasgando o solo, uma árvore frágil. Ao subir e enfrentar as intempéries das 4 estações que o nosso planeta favorece,
nós vamos começando a entender a complexidade e a beleza da vida. E Jesus veio justamente por isso. Das estrelas alcandoradas, ele desceu para nos ensinar que podemos ser simples sem ser simplistas. Podemos ser injustos sem ser bonzinhos. Podemos ser honestos sem ter interesse. Podemos fazer o bem mesmo que o outro nos prejudique, porque o mal está em quem pratica. Porque a lei da reencarnação é um processo de recomeço. Então, se hoje nós recomeçamos, e aqui entra uma mensagem lindíssima do nosso querido amigo, que já partiu para a pátria espiritual, dizia que livre-arbítrio e arbitrariedade têm coisas muito diferentes. Honório Onofre, presidente muitos anos da Federação Espírita Mineira, ele dizia uma coisa que era fantástica: hoje o espírita sofre, mas não é mais pelo mal que pratica, é pelo bem que deixa de fazer. Qualquer espírita dedicado à tarefa, por mais simples que seja, ao limpar o chão, ao tratar das cadeiras, ao preparar a mesa mediúnica, a organizar os cabazes, a atender na AME, no Instituto Fraterno, seja na psiquiatria, médica, psicologia ou na enfermagem, todos nós temos uma tarefa. O ciclo do amor está justamente nessa compreensão. Porque se cada um ocupar do seu serviço, deixa de haver questiúnculas e maledicências, que são brechas primárias para a perturbação espiritual. Mas aqui em Portugal é diferente do Brasil. Aqui as pessoas não falam dos outros mal. Eu só vejo falar bem. E se fala mal, morre comigo. Eu não preciso repassar para a Leonor, não preciso incomodá-la. Não há necessidade do mal ter extensão, porque o mal por si só já executa um trabalho na sombra daquele que humildemente faz o bem. Dentro desse aspecto, meus amigos, perturbação espiritual vai envolver aspectos de outra dimensão, vai trazer em nós as várias e múltiplas personalidades. Então, isso significa que vocês não estão vendo Francisco de Assis Mendes. E o primeiro nome é Herodes, que é o nome do meu pai. Só que minha mãe queria pôr Francisco, que era o nome do meu avô materno. E meu pai, o nome do meu sogro eu não quero. Ah, então vamos pôr Francisco de Assis? Ah, o nome do santo pode pôr. Graças a Deus. Porque foi graças a isso que eu conheci a beleza de São Francisco. O pequeno do tamanho gigante no amor. Ah, querido Pai Francisco, já não abeira-se de nós para as tarefas da caridade, porque o seu amor ultrapassou os limites das sensações humanas. Ele está em outro planeta, em outras dimensões, em outras galáxias, executando com amor e sobriedade os ensinamentos de Jesus, porque a hierarquia do Cristo não foi enganosa. Ah, se vós soubesseis, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se o nosso Cristo é o governador do nosso orbe, a terra está no rabo do foguete. Então, nós somos aqui a ovelha desgarrada que Jesus nunca vai deixar. E os outros planetas, onde existem espíritos de alta hierarquia, significa que o Emmanuel está certo. É da lei que a luz domina a sombra. Nós estamos no fim da fila. Nós ainda temos muito que trabalhar. Isso atesta o quê? Infância espiritual. Então, como eu estava a dizer, eu não sou Francisco. Eu estou em Francisco. Essa é a oportunidade que eu tenho para reparar todas as múltiplas personalidades que desembocam nessa. Então, significa que a pressão, aquilo que nos coarta para o bem ou para o mal, agora está muito intenso. Chegou o momento de tomar e mudar de direção. Apesar de haver muita perturbação, também nunca houve um campo tão favorável para a mudança íntima e não exterior. Porque de invólucro, de facetas, de padrões de personalidade, nós estamos recalcados. Nós estamos precisando de pensamentos transparentes, sentimentos nobres, para que os espíritos olhem para nós e digam assim: aqui temos um amigo para trabalhar. Não que, olha, vamos limpar o irmão, para ver se ele fica melhor, para que na mesa mediúnica ele possa produzir um pouco mais hoje. Já não podemos mais protelar. Já são quase 200 anos de livros dos Espíritos. Já são 170 anos de Evangelho a nos convidar a uma transformação.
Então chega de propalar para fora e vamos começar a executar para dentro. Porque no campo da maturidade biológica, a nossa cronologia entre o berço e o túmulo é um tiro. Já passou o comboio, quem foi? Seja como for, independente da nossa posição acadêmica ou tendo conhecimento da doutrina ou não, medite no seu dia. Eu quase que nem vim fazer a palestra, eu por mim ficava ali na entrada, no meio das flores, naquele palco maravilhoso da natureza, no cantinho ali. Vocês iam perder eu hoje, juro, porque eu não deu vontade de sair dali. E às vezes muita gente passou ali e nem sequer olhou pelas flores. Nem teve a calma de sentir o perfume da entrada do salão. Nem sequer percebeu a esfera que envolve esse planeta, chamado Grupo Espírita de Estudos Allan Kardec. Olha, estamos a homenagear um mestre que nunca aceitou o título, mas todo aquele que ensina com amor é mestre. Não tem como fugir, porque ele vivenciava. E o plano da vivência atesta o quê? Aonde tem um exemplo, como vocês dizem em Portugal muito bem, contra os factos não há argumentos. Então, perturbação espiritual é o acúmulo nessa existência de várias perturbações que nós temos outrora. Ora vivendo numa polaridade da riqueza, ora na pobreza, ora na sexualidade desvirtuada, ora na irritação constante, ora em situações de perseguição, ora em situações de perseguidor. Se Paulo teve essa dificuldade, porque ele, quando conheceu Abigail, está lá no livro Paulo Estevão, ele podia, Jesus foi tão amigo dele que deu-lhe Abigail, Gesiel e o pai de Abigail, para ele conhecer que eram pessoas altamente evoluídas espiritual, para que o Paulo não entrasse pelo caminho do personalismo. Mas o que acontece? A vaidade intelectual, ela é lascada. Ela cria armadilhas, assim como cria a ignorância. Porque os espíritos da sombra, está lá no livro Ação e Reação, quem lembra, né? No André Luiz, perguntando para o mentor Silas, Silas, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos ver uma investida dos obsessores. E o espírito Leonel dá uma aula de obsessão para nós espíritas. Um obsessor vem nos dar uma aula. Olha a capacidade dos trabalhos do André Luiz, no livro Ação e Reação. E ele diz, nós não estamos atrás do desejo pueril que vos faculta qualquer desvio rápido da vossa dormência humana. O que nos move é o desejo central. É aquilo que vocês aspiram no fundo da vossa alma. Porque pensamento, sentimento, estado de alma, irritabilidade, tem cor no plano espiritual. E se tem cor, tem o quê? Sintonia. Tendo sintonia, tem identificação. Aí a perturbação espiritual ganha componentes a nível das glândulas endócrinas, pega o jovem, a jovem, o senhor e a senhora desestabilizado e começa a movimentar nas forças que vocês pensam que tem domínio, ou nós pensamos. E aí, de perispírito para perispírito, de modelo organizador para modelo organizador, vai nas estruturas biológicas e aí começa a alterar. Aí entramos para o campo da subjugação, da fascinação. Sem dúvida, Kardec não errou, a fascinação é a mais perigosa de todas, porque a pessoa não reconhece que está doente, ela acha que é infalível, porque estuda muito, não falha, e entra pelos patamares que às vezes são muito perigosos, e alertar pessoas para esse nível é muito difícil. Aí nós temos que deixar o elemento dor trabalhar, porque é só o amor que conhece o que é verdade, não tenha dúvida. Seja qual for a posição que cada um de nós abraçamos, se não temos uma atividade na casa espírita, temos no lar. E se você quer realinhar aquilo que pensa, sente, realiza, para ser um homem mais integral, uma mulher mais equilibrada, o que vai acontecer? Você vai ser incômoda, porque a transparência incomoda quem anda nas meias-verdades ou nas inverdades, para não dizer mentiras. Isso cria distonias. E nós aí passamos, em vez de ser uma pessoa querida e amada, porque estamos a trabalhar o nosso caráter, as mudanças das nossas estruturas íntimas, aí começa a sombra a usar os que estão mais próximos.
Aí, meu irmão, Jesus é a base de tudo. Quando o bom samaritano passa e vê o homem caído, o que ele quer dizer? Dos 4, ele identifica, um fica sem nome. O primeiro que passa é o levita. O levita era o quê? Esses que faziam igual nós. Todo mundo tinha uma religião e verificava que era importante tê-la. Não interessava o templo. Passa o sacerdote, olha para o homem caído, não perde tempo. Tem pessoas para orientar. Esse caído, se calhar, é um mendigo. E passa o samaritano, que era um homem herege, de vida fácil, comum, na altura do seu cavalo, desce, apeia, vai até o homem caído, desce ao nível dele, pega o azeite, o pano, trata-lhe as feridas, levanta do chão, põe acima de si, sobre o seu cavalo, e numa postura humilde, leva até uma estalagem. Esse homem tinha força moral, porque na estalagem ele disse: deixarei aqui 2 denários, trate bem deste homem. Ao voltar, se houver mais dispensas, eu acerto convosco. E deixou. Eu pergunto, e se nós tivermos caído, quem é que vai nos socorrer? Porque hoje nós estamos em pé. Que trabalho que nós estamos executando para que a nossa perturbação mental seja tão tranquila que você diz assim: se amanhã eu estiver deitado, há mãos amorosas ao meu socorro. É essa a atividade do Espiritismo, para nos tirar das ciladas, das perturbações mentais. Então eu vou fechar contando a ilha dos sentimentos, porque essa ilha resume o que se passa hoje na nossa vida. É um conto oriental, mas muito pertinente aos nossos ensinamentos espíritas. Mas para não dormir, e agradeço vocês não terem dormido, porque a minha palestra é assim mesmo, quem dorme não perde nada, mas também não escuta nada, fica felizinho da vida. O espírito foi passear, graças a Deus, porque o espírito tem que andar, tem que abrir caminho. Trabalhei com o senhor 18 anos aqui em Portugal. Engenheiro, perito, severo, uma escrita irrepreensível. Nos primeiros 3 anos, eu apanhei tanto no lombo, eu levei tanta cacetada que eu pensei, isso não é para mim. Amanhã eu arranco para o Brasil. Mas antes de fazer isso, nós tínhamos uma inspeção a fazer numa ilha. Ilha é aquelas pequenos lotes com várias moradias e que tinha muitas patologias prediais. E eu fui lá fotografar. Na minha alegria, no meu bom humor, fotografei. De repente, a primeira casa que nós bate era uma senhora evangélica, muito bem disposta, música nas alturas. Louvai a Deus e gritando. E nós fizemos rapidinho, vamos embora. Saímos de lá um bocado atarantado, cumprimos a missão. Bato na segunda, senhora, olha, pode entrar, eu tenho aqui um Rottweiler. É um cãozinho muito manso. Quando eu entrei, eu falei, olha, mas eu vou usar a máquina, vai fazer flash, o Rottweiler não vai me atacar? Não, é o Rock, um menininho dócil, Rock. Pode tirar a foto aí, Sr. Francisco. E meu patrão tomando nota das patologias e eu batendo foto. Tinha uma tabinha assim, eu passei a tabuinha e fui onde o Rock estava. E quando eu fiz assim, o Rock não gostou do reflexo e voou em cima de mim. Eu, com aquela máquina, dentro de uma casa pequena, que não dava maior do que esse palco, fui afastar, bati com o calcanhar na tábua e caí para trás. O Rock latindo em cima, tentando arrebentar a coleira. O meu patrão, quando eu olho, que já estávamos determinados como último dia de trabalho, ele estava em cima da mesa de cócora, com os pratos. A mesa abre, ele cai com os pratos. E o Rock toca a latir. E eu toco a me levantar e buscar as peças da máquina que tinha espatifado. Nós dois saímos da casa. O nível de adrenalina abaixou. Olhamos na cara um do outro e nunca rimos tanto na vida. Aquele mal, aquela perturbação que nos ia separar, e hoje eu não estaria aqui, a vida trabalhou. Não foi preciso nem eu, nem dele. Nós vamos na segunda casa, bate a senhora, abre meu patrão. Olha, desculpa, a senhora tem algum Rottweiler? Ah, eu tenho, só que o meu foi trabalhar, era o marido. Aí nós entramos mais suave. Estamos a falar de 2010 isso. Em 2010 aconteceu isso, a minha ida para o Brasil
retardou-se, aquele ódio, aquela tensão diluiu-se, e aí entra o nível Perturbações Espirituais do Divaldo, pela psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, para a gente entrar na ilha do sentimento. O mentor de uma casa espírita responsável envolve com a jovem, ele era casado. A jovem tinha cerca de 23 anos, ele quase 50. Engravida, ela não quer abortar, ele ordena um aborto. Numa casa espírita, de renome. Aquela sanha, aquela trama estava desenhada pelos espíritos da sombra, pelos chamados anticristos mesmo. O termo é esse que o Manuel usa. Dr. Bezerra convida um trabalho, reúne a equipe espiritual, pega um médium em desdobramento, aí aqui tem que ser médium com M maiúsculo, que tinha se libertado de todas as tendências naquela existência, no campo da sexualidade, da perturbação do humor, das personalidades paranoicas e às vezes narcisista. Ele entrou no nível de trabalho que nunca mais perdeu. E em desdobramento era um excelente trabalho para que os espíritos pudessem usar o elemento material e manifestar para os espíritos da sombra. Dr. Bezerra, em um diálogo primoroso, que eu não vou citar aqui, senão nós passava aqui, só nisso e ficava com a palestra fechada, não consegue demover o espírito. Termina a sessão, eles encerram, resultado. Aí eu vou te perguntar para nós, se nós realmente temos livre-arbítrio. Fulano e a fulana vão ter o filho. Não há aborto, porque tinha conversado com os dois e chamaram a atenção no plano espiritual. Vocês vão acordar plenamente conscientes disso. Quanto aos obsessores, temporariamente está vetado a perturbação espiritual, para não pôr em nome uma casa. Então eu pergunto, nós temos arbítrio nessa vida? O que nós vamos fazer está realmente na nossa linha de livre-arbítrio 100%? Estamos muito mais condicionados do que imaginamos. Mas quando você trabalha no amor, aquilo que é o comum, o cotidiano, o que caustica a alma, se você souber levar com elegância moral, é o que te produz a evolução. E nós estamos procurando coisas fora. Queremos sair da zona do desconforto para o conforto. Não há maturidade psicológica, emocional e, quiçá, espiritual, segundo uma autora chamada Ângela Maria La Salabata, uma psicóloga transpessoal. É preciso conflito para o amadurecimento. É preciso cair para levantar. É preciso saber onde estamos, posicionar, para sairmos da dormência mental que andamos. Porque a reencarnação é um estágio de dormência. Mas chega de lição moral e vamos para a ilha dos sentimentos. O amor preocupado com todos que habitavam a ilha, que era o egoísmo, a tristeza, a vaidade, a riqueza e a alegria, falou assim, gente, a ilha vai encher, tome cuidado, vamos preparar os vossos barcos. E o amor preocupou, ajudou o egoísmo, ajudou a tristeza, a vaidade, a riqueza e a alegria, e preparou o barco de todo mundo. Quando ela foi preparar o seu barco, não tinha madeira. E o amor ficou sozinho na ilha. Porque o amor é assim, quer fazer tudo ao mesmo tempo, e quando vê, não sobrou tempo para si. Olha, como é que o amor às vezes é cego, né? Quem aqui está com a sua alma gêmea? Parabéns. Almas gêmeas são espíritos afins que se encontram, muito raro nesse planeta, acreditem. Né? Eu encontrei a minha algema. Vocês encontraram a sua? Estou amarrado até hoje, não sai de jeito nenhum. Me deu 3 filhas maravilhosas. Mas é minha algeminha, ela que me põe na linha. Olha, não pode falar, você não vivencia aqui dentro de casa. Tal. Tem que melhorar, não é? É verdade. O amor cuidou de tudo e tal. De repente, ficou sem madeira para submergir ou sair da ilha e encontrar um porto seguro e começou a desesperar. Mas, de repente, ela vê passando o barco do egoísmo. E disse, olha, o egoísmo não gosta de ninguém, ele é egoísta, mas eu vou arriscar. Egoísmo! Tende misericórdia, socorre-me. Ah, amor, eu sou tão egoísta, mas tão egoísta que no meu barco não cabe o amor. Desculpa, não posso te levar. E seguiu viagem. Sabe que na raiz e na etiologia do egoísmo está a esquizofrenia? Uma perturbação mental gravíssima que muitos psiquiatras, psicólogos e médicos não conseguem ajudar? Então a esquizofrenia é um naufrágio
no caminho da nossa tarefa evolutiva, que é preciso ter amor. Porque as deficiências neurobiológicas, das conexões conectômicas cerebrais, que às vezes são disfuncionais, estão na matriz endógena, faz parte do modelo biológico. Mas as raízes estão no espírito, porque a consciência de culpa de quem não quer ajuda e não ajuda, ela é enorme. Então a pessoa entra em agitação. O esquizofrênico, ele é inquieto. Por isso que quando ele encontra alguém com amor, ele não quer sair de perto, porque é o porto seguro. Então o objetivo dele é inquietar, agitar quem está bem. Por isso que trabalhar com os esquizofrênicos é preciso ter sensibilidade. E aí a casa espírita domina qualquer outra ciência. Não tenhamos dúvida. Mas o barco da tristeza passou também. O amor, olha a tristeza, vai ali toda cinzenta. Ai, Jesus, será que ela vai me ver? E pulava, gesticulava. Pronto, passou aquele barco cinzento, nem viu o amor. Porque a tristeza é assim. A tristeza profunda, ela é crônica. Ela cria doença mesmo. Mas a tristeza, quando você perde alguém, quando você tem uma situação indelicada, quando você muda de posto, quando você fazia palestra, deixou de fazer palestra, quando você dava passe, deixou de fazer passe, quando você fazia parte da reunião mediúnica, e por ausência de dever ou de incumprimento saiu, a pessoa fica triste, né? Mas não é aquela tristeza depressiva, não é? Então a tristeza, meu amigo, está no Evangelho, na lição Melancolia, capítulo 5. Vós sentes triste, não te preocupeis, é o vosso espírito querendo sair do arcabouço físico. Então o que quer dizer o Evangelho? Nós estamos em regime de prisão temporária, por isso que a nossa liberdade é condicionada. Mas é só entre o berço e o túmulo, gente. O nosso alvará de soltura é garantido. A tristeza não é eterna, o mal não é eterno. Agora o bem, a gratidão, o amor é. Esse é, o Camões nos provou. É um não querer mais que bem querer, é solitário estar por entre a gente, é um não contentar-se de contente que se ganha em se perder. Nos descobrimentos o Camões escreveu isso, está lá nos Lusíadas. E a gente não quer sair da tristezinha, pois não? É mais conveniente. Porque eu estando triste, a Leonor cuida de mim. Eu vou lá no centro, Leonor, estou muito triste. E as lições, minha irmã? E o Evangelho? E a melancolia? E as palestras? Nada me toca. Será que a gente quer mesmo ser tocado? Será que nós não estamos com a carapaça do egoísmo, criando barreira para que a depressão ou a tristeza, essa nebulosa não saia? É mais fácil ser isso, porque é fruto do egoísmo. Mas a depressão é endógena e exógena. Endógeno que constitui a nossa estrutura biológica. Então tem pessoas que vai precisar mesmo de medicação, só o centro não chega. Porque ela não produz serotonina, dopaminas, vasopressinas e inas fora. Então o centro é a parte que vai autorregular a estrutura espiritual para melhorar as células físicas, tá bem? Então é uma questão de campo mental aqui. Temos que trabalhar isso. Agora, de natureza exógena, é a perturbação espiritual, é as queixas, é o que os outros dizem de nós. Leonor, alguém me disse que você não é boa pessoa. Problema dela, Francisco. Eu posso fazer alguma coisa por ela? Se puder, eu faço. Não é isso, Leonor? Porque a gente não vai perder tempo com quem fala mal, porque todo mundo fala mal de todo mundo. Eu adoro das pessoas que falam mal de mim nas costas. Não tem coisa melhor, eu nem escuto. Pode falar à vontade. Agora, se falar na frente, eu sou capaz de ficar um bocado iriçado, igual gato. Mas se falar nas costas, à vontade, pode gastar o latim. O importante sou eu não falar mal. Essa que é preciso. O barquinho da tristeza foi, não levou o amor. O amor ficou lá triste, não é? E vamos terminar, porque a Leonor disse que até meia-noite quer encerrar. Entra o barquinho da vaidade. O barquinho da vaidade passou. Olha, a vaidade é uma coisa fantástica, porque nós temos que tê-la, a vaidade. Eu hoje vim fazer uma palestra, apresentei-me o melhor possível, para nós estarmos aqui em convívio. Uma vaidade regulada. Agora, a vaidade, que é aquela em que você não atura o sujo, o mal lavado, o que não lava os dentes, o maltrapilho, ou então, pronto, guarda uma certa angústia,
daqueles que estão abaixo de si, gera em nós o quê? Um narcisismo, uma perturbação narcísica, de que nós somos superiores, uma supremacia podre, hipócrita, plenamente desnecessária. São as causas das perturbações da personalidade narcísica, esquizotípica e aquelas outras tantas que a gente vê no DSM, né? Então, são estruturas que balançam no campo do comportamento e da personalidade, e a pessoa acha que não tem que ser flexível, né? Com o meu patrão eu fui inflexível, disse, amanhã eu vou embora. E o que a vida fez? Pôs um Rottweiler. Então, quando aparecer um Rottweiler na vossa vida, agradeça a Deus, porque Ele pode salvar a sua vida. E se não fosse esse Rottweiler, talvez eu não estaria aqui. Então, gera também os delírios de grandiosidade. A gente acha que é melhor do que os outros, então eu não preciso da Leonora, eu não preciso do Paulo, eu não preciso da Ângela, eu não preciso da minha filha Matilde. Não, eu consigo, eu vivo bem sozinho. Ela nos polariza, tá bem? Nos empurra para essa vaidade. Cria em nós também perturbação na imagem. A questão grave que nós vemos hoje nos nossos jovens, de perturbação, de bulimia, da pessoa querer ter um corpo perfeito, né? Tudo bem, a gente tem que comer pouco, frugalmente, né? Não pode fazer igual eu e a Matilde, foi no McDonald's. Mas a gente tem que comer pouco, tem que tentar procurar fazer uma situação, porque a vaidade ela tem um plano que não é alterar a sua visão da realidade. Aí entra os casos gravíssimos aqui da anorexia, crianças e jovens que se adoecem, porque tem um corpo perfeito. Ó, Francisco, mas eu usei o silicone contra a lei da gravidade. Tem algum problema? Não, pode usar à vontade. Mas o que é certo é que cada um é belo na vaidade interior que cultiva no amor ao próximo. Essa é que é a vaidade que nós devíamos ter. Porque fazendo um amor ao próximo e cuidando do outro, você esquece de si. Aí a vaidade desce os níveis, fica no nível regulado. Mas o amor ainda muito preocupado, viu passando o barquinho da riqueza, e riqueza é assim, aonde passa as coisas de riqueza, contrasta com a pobreza. Então hoje, quem foi rico, está no polo da pobreza e de algumas dificuldades, como é o meu caso, tá bem? A dificuldade, parece que tudo é resvés, tudo ali é muito jeitinho, então tem que ser, é o que é. O importante é que a gente amanhã é novo dia, depois de nova sombra, nova luz. Nesse período da riqueza, nós adormecemos porque criamos muita atividade fútil. E a futilidade gera, na próxima reencarnação ou na subsequente, a perturbação obsessiva compulsiva. Você pode ver que uma pessoa com muitos comportamentos foi uma pessoa que viveu uma vida fútil. E é aquela que você tem tudo para ela trabalhar, tudo favorece, ela não consegue firmar no trabalho. Vai no centro, toma pasta, assiste palestra. Ai, amanhã eu tenho uma entrevista e vou lá. Mas no fundo ela não quer trabalhar, porque o trabalho causa ziquezira, a pessoa começa a entrar em choque, ela não consegue andar, e aquilo vira uma agitação, porque o trabalho não flui, não é porque a pessoa não quer. Já traz um estigma de eu não preciso trabalhar, porque viveu vida fútil, ociosa. E aí tem ausência de desapego. Pessoas também que viveu na riqueza e que vem no polo oposto, tem uma dificuldade enorme de deixar o carro, a casa, as cadeiras, os móveis velhos. É uma ganha, isso não vai se dar. Então a gente tem essas deficiências, tá bem? Claro que há as compulsões de posse, o prazer hedonista, porque quem é rico tem tudo. Vai no campo da vaidade, vai no campo da fama, e aí entram por caminhos que são difíceis e embaraçosos. Daí esses espíritos, quando vêm no polo oposto, têm imensa dificuldade de regularem. Então, quando chegar alguém na casa espírita, que é pobre, que reclama muito da vida, que nada dá certo, que não quer trabalho, você basta ver o xerox da vida passada. O retrato, a cópia. Ah, foi isso. Então, é isso. Vamos trabalhar para eles buscar o equilíbrio entre essas duas forças, tá bem? E para concluir, passa o barco da alegria. Só que a alegria é como um carnaval ruidoso. Festa na floresta. E o amor, alegria! És o último barco, leva-me. Tende misericórdia de mim. Tire-me dessa tristeza. Porque na alegria permanece a nossa postura dos excessos, dos ruídos, das festas, das distrações, das drogadições, do alcoolismo.
da sexualidade transviada. Aí as pessoas vivem no prazer hedonista. E o prazer hedonista tem uma função, como ele é sensorial, passa o prazer, o desejo, logo vem outro a seguir. E a gente nunca está satisfeito. Aí entra no mecanismo de repetição, e daí as perturbações bipolares. Ou você está num polo ou você está no outro. Por fim, o amor sucumbe. E ao desmaiar, chega um barco sereno na ilha, toma ao colo, como aquela mãe toma aquele filho ali, com imenso carinho, pousa no barquinho e leva a um porto seguro e entrega o amor. E vai-se embora. O amor desperta, ainda meio que sonolento, como a gente quando acorda, igual acordamos hoje, no dia de feriado. E o amor olha, quem me trouxe? Quem teve a bondade de me salvar? Porque o amor nunca é desamparado, e o amor nunca separa. O amor nunca exige, ele simplesmente permeia com aquilo que tem para dar. Porque o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Qual é o barquinho que salvou o amor, para a gente fechar? O tempo. Então, coisas que a gente não consegue arrumar agora, deixa o tempo trabalhar, e invista, e envergue todos os esforços, como dizia o Kardec, para dominar as suas tendências e má inclinação, ajudando aquele que está do teu lado. O resto deixa o tempo trabalhar. Porque o tempo é uma arma poderosa, principalmente na nossa cronologia de vida biológica. Porque na vida espiritual, nós já perdemos muito tempo. E por hoje chega. Muito obrigado.